E o DDR5, já tá valendo a pena? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Fala aí pessoal do canal da Tera, como é que vocês estão? Para quem não sabe, eu me chamo Davi e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o DDR5. É esse padrão novo de memória que já está dominando o mercado e, é claro, é o futuro e a gente vai ter que se acostumar com ele. Bom, se você anda acompanhando os preços, você sabe que o DDR5 já caiu muito. E por sinal, a gente já teve até alguns preços aí de Black Friday, onde a gente viu o DDR5 ficando basicamente no preço que a gente tem hoje de DDR4, preço normal. Então a gente vê que eles já estão acelerando ali e tá com certeza caindo o preço, o que ajuda muito você que quer já ir para uma geração mais nova, como por exemplo os M5, que são exclusivos para o DDR5. Mas a pergunta que não quer calar é: ô Davi, eu vou pegar aqui, vou trocar aqui uma plataforma Intel, aqui uma LGA 1700 ali, 12ª, 13ª, 14ª geração, e eu tô querendo colocar ali, não sei se eu pego a placa-mãe DDR4 ou pego a placa-mãe DDR5. Olha, se eu fosse você, eu já iria com o DDR5, e eu vou te explicar o porquê. O DDR5 ainda está um pouco mais caro? Está sim. Mas ao mesmo tempo você tem que olhar tudo que você tem em volta. O DDR5 ele vai te entregar mais performance, ele em jogos você já consegue ver um ganho de FPS em alguns títulos aí que são mais dependentes de memória por causa justamente da velocidade e da questão de canais e ranks que ele tem, que ele consegue acessar muito mais informação ao mesmo tempo do comparado ao DDR4. E sem falar que ainda tá legal para você ali que tá no DDR4 e já quer partir pro DDR5, você ainda consegue vender os seus pentes DDR4 a um preço legal. A gente não sabe por quanto tempo vai ficar assim, já cada vez mais a gente vê os preços de memória ali caindo, daqui a pouquinho vai ser descontinuado uma geração ou outra, ou das placas-mães do LGA 1700, daqui a pouquinho acabou o M4, e daí com isso você tem menos e menos pessoas para, vamos dizer assim, passar o seu DDR4 para frente, e você vai acabar ficando com ele para trás ali, então é bom já dar uma olhada nisso aí. Outro quesito que o DDR5 é muito da hora é a questão de tamanho. Como a gente sabe, no DDR3 era muito comum você ter pente de 4 GB. Quando a gente veio para o DDR4, você ainda vê alguns pentes de 4 GB, mas agora que a gente já está no final da spec, você vê pouquíssimos, basicamente, você só vê alguns perdidos por aí, que são de 4 GB, e a mesma coisa aconteceu com o DDR5 com os 8 GB, que são os mais padrões do DDR4. Então a gente ainda vê alguns pentes de DDR4 de 8 GB, mas daqui a pouquinho você não vai mais ver isso daí, você vai ver só pente de 16 GB para cima, e também o DDR5 ele tem outra coisa que é muito legal, que são os pentes de 24 e 48 GB. Você tendo pente de 24 e 48 GB faz com que você tenha muito mais flexibilidade na sua máquina, já porque às vezes o 64 GB é demais para alguém, ou seja, você não quer ali, não precisa de 64 GB, então às vezes 48 já tá bom com 2x24. E também tem a questão de que você consegue colocar ainda mais memória. Enquanto nas plataformas passadas, o máximo que você conseguia colocar era os 128 GB de memória, agora você consegue colocar até 192 GB de memória. Ou seja, muito mais memória para você que usa essas aplicações, que você precisa de mais memória, e isso é claro, numa plataforma de consumidor, né? Numa plataforma de consumidor final, já que a gente já sabe ali que em servidores, essas coisas assim, os caras têm 2, 3, 4, 10 terabytes de memória em uma máquina só. Mas para o consumidor final, a gente sabe que tem vários programas ali que você pode vir a precisar de tanta memória assim, e com isso você consegue ali fazer esse balanço e ter mais memória ou até ter menos memória, dependendo se for o caso. Às vezes você não quer colocar 2x32, que 64 é muita memória para você pode ir com 2x24, que ele dá os 48 GB, já é mais suficiente para a maior parte das pessoas, que às vezes os 32 é muito pouco, 64 é muito, e daí você tem mais opções para colocar ali no meio e ter uma memória assim que vai te servir mais e vai fazer com que você fique mais, vamos dizer assim, perto do que você precisa de memória. Outra coisa muito legal de você falar de DDR5 é a longevidade, porque a gente já está com alguns kits ali que já estão vindo às vezes com seus 7.200, 8.000 MHz por segundo, ou Megatransfer se você preferir, que são já velocidades absurdamente altas, que vão conseguir ali empurrar muitos frames e ajudar no uso geral do seu computador, né? Fazer com que você tenha tanto uma latência baixa, que a gente sabe que isso foi um problema no começo do DDR5, a gente tinha kit de memória com a latência muito alta comparado ao DDR4, só que ao mesmo tempo você tem uma velocidade muito maior, o que faz com que você consiga ter um PC ainda mais responsivo e em algumas tarefas que dependem de memória, você vai conseguir ter um desempenho ainda maior. E daí na questão de longevidade, agora o DDR4 já está morrendo. Basicamente, a gente não vai ter mais nenhuma plataforma que vai estar saindo para o DDR4. Placas-mães novas e processadores novos, todos já vão começar a usar só o DDR5.
e provavelmente a partir da 15ª geração da Intel a gente não vai ver mais nenhuma placa ali que seja só DDR4, vai também já migrar para completamente DDR5 e com isso faz com que você consiga já levar esse kit de memória que você comprar agora muito mais para frente ali, você pode já comprar um kit de memória agora DDR5 e levando ele ali por mais 3, 4, 5, 6 anos, que vai ser o mesmo tempo que vai durar ali o DDR5, ou seja, você tem muito mais longevidade. Claro, talvez aqui 4, 5 anos você tenha já kits mais rápidos, você tenha outras possibilidades para fazer ali com a sua memória, mas o que a gente já está vendo ali de tecnologia que está saindo, já tem kits muito bons, que na minha opinião, por exemplo, o kit de 8.000 já é um kit mais ou menos ali equivalente ao que era o 3600 hoje, ou seja, no DDR4. Então você consegue ter ali já uma boa longevidade e um kit que vai te servir por muito e muito tempo. Claro, você consegue com velocidades menores, você consegue ir com outras propostas, mas de qualquer forma você vai conseguir levar isso por muito mais tempo, e já que você não vai precisar mais, vamos dizer assim, trocar quando for fazer a mudança de plataforma. Ou seja, mesmo que venha um AM6 daqui a pouco, a gente não sabe se a AMD vai manter o socket como ele está por tanto tempo, mesmo que venha ali um LGA 1800, não sei, você consegue ali manter esse kit de memória por mais tempo. Isso, é claro, no final das contas vai acabar te economizando dinheiro, você não vai ter dor de cabeça tendo que vender nem nada, e você ainda pode aproveitar se você tem um kit de DDR4 e agora vender ele ali no mercado secundário, ainda é um preço legal, você ainda são coisas que o mercado consumidor está procurando, então você não vai estar perdendo tanto assim. E é claro, se você quiser memórias, tanto DDR4 quanto DDR5, a gente aqui da Terra recomenda muitas memórias da Kingston, que é com certeza uma das líderes de mercado quando a gente fala de memória. Isso vale tanto para SSDs quanto para memória RAM, DDR4, DDR5. Eu uso memórias Kingston na minha máquina e eu gosto muito. Eu tenho certeza que você vai gostar também. Então, corre lá no site da Terra e confere ali. Pega um kit de memórias Kingston ali, seja para sua plataforma DDR4 ou DDR5. A gente tem a memória certa para você e, é claro, tudo isso com a qualidade da Kingston. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!